E aí, sabe aquela sensação de estar se afogando numa montanha de documentos digitais? Pois é, você não está sozinho. Hoje, a gente vai analisar uma ferramenta do Google que promete ser a solução. E o legal é que ela não só lê, mas de fato entende a sua informação em profundidade. Vem conhecer o Notebook LM. Bom, nesta análise a gente vai mergulhar a fundo numa ferramenta que é tipo um cofre digital, sabe? Super privado e seguro. Aqui dentro, a inteligência artificial trabalha exclusivamente com os seus documentos. Isso garante que todo o conhecimento gerado é seu, baseado unicamente nas suas fontes. O nosso roteiro hoje é bem direto. A gente começa falando do problema do excesso de informação, depois eu apresento o Notebook LM como uma espécie de mente aumentada. Na sequência, vamos entender por que ele é tão seguro, ver um exemplo prático no mundo financeiro e, para fechar, pensar um pouco sobre o futuro da análise de dados pessoal. Ok, vamos lá. O ponto de partida é um desafio que todo mundo conhece. Profissionais preparando relatórios, estudantes tentando revisar matéria para a prova, pesquisadores, enfim. A gente vive submerso em PDFs e documentos. E o mais difícil não é só ler tudo, né? O desafio é conectar as ideias, resumir os pontos principais, achar aqueles insights que fazem a diferença. É um processo que leva um tempo enorme e sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Será que eu perdi alguma coisa importante no meio do caminho? É exatamente aí que o jogo vira. Porque o Notebook LM não é mais uma IA genérica, não. Pensa nele como uma ferramenta especializada, um assistente de pesquisa pessoal que foi criado para trabalhar exclusivamente com o seu universo de conhecimento. A lógica por trás dele é bem simples, mas muito, muito poderosa. Primeiro, você alimenta o sistema com as suas fontes. A partir daí, a IA opera num ambiente totalmente fechado, usando só aquele material para pensar e responder. O que isso significa na prática? Que ela não vai alucinar, não vai inventar coisa ou trazer dados aleatórios da internet. As respostas são sempre, e eu repito, sempre baseadas no que você forneceu. Certo. Vamos então detalhar o que faz essa abordagem ser tão diferente e confiável. Basicamente, tudo se apoia em 3 pilares, que garantem a segurança e a precisão da informação. O primeiro pilar é essa base de dados exclusiva. Imagine um especialista que só estudou os seus livros e relatórios. É isso. A inteligência artificial só pensa com base no seu material, o que garante que o contexto é sempre o seu, sem ruído de fora. O segundo pilar é a privacidade total. E isso hoje em dia é super importante. A garantia aqui é bem clara. Seus documentos, sejam eles contratos confidenciais ou anotações de pesquisa, ficam só no seu ambiente de trabalho. Eles não são usados para treinar modelos de IA públicos. Simples assim. E o terceiro pilar, que eu acho sensacional, é o sistema de citações diretas. Cada resposta que a IA gera vem com um númerozinho, que na verdade é um link. Você clica e pronto, é levado direto para o parágrafo exato na fonte original. Isso permite uma verificação imediata e cria um nível de confiança enorme. Bom, é justamente essa combinação de privacidade com confiança que abre a porta para um monte de aplicações poderosas. Para a gente ver isso na prática, vamos sair um pouco da teoria e mergulhar num cenário bem real, o de inteligência financeira. Imagina só um processo de 3 etapas, que transforma um monte de documento financeiro bruto em inteligência que você pode usar. Começa com a conciliação automática, passa para uma gestão preditiva de caixa e termina com um resumo em áudio para a diretoria. Parece bom, né? O mais legal aqui nesse slide é ver como as coisas se conectam. A IA recebe os extratos do banco e os relatórios do sistema de gestão da empresa, tipo um IRP. Aí ela cruza tudo isso para automatizar a conferência, identificar padrões e até transformar aqueles dados estáticos em previsões estratégicas de grana em caixa. E o melhor é que tudo funciona com perguntas diretas, em linguagem normal. Por exemplo, ache as divergências entre o extrato e o relatório. Ou então, algum fornecedor mudou o prazo de pagamento? Ou ainda, resume aí o que vem ser na próxima semana. É literalmente conversar com seus próprios dados. E agora, a cereja do bolo, o Deep Dive. Sabe aquele relatório de resultados gigante, super complexo? Ele pode ser transformado num resumo em áudio de 5 minutos. É como ter um podcast sob demanda, perfeito para ouvir rapidinho no caminho para uma reunião importante. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: isso não é só uma ferramenta para finanças, é uma mudança de paradigma na forma como qualquer pessoa pode gerenciar e acessar conhecimento. Vamos pensar um pouco nas implicações disso. E se qualquer documento complexo, desde um artigo científico até um processo jurídico, pudesse ser interrogado e resumido de um jeito conversado e instantâneo?
O impacto é muito claro. A gente para de gastar horas organizando informação para poder investir esse tempo absorvendo insights e tomando decisões melhores. É a tal da indústria 4.0, de automação e digitalização aplicada diretamente na nossa produtividade pessoal. A ferramenta deixa de ser só um software e vira um verdadeiro parceiro de análise. E para fechar, fica uma reflexão. Como é que uma IA que se torna especialista exclusivamente no seu universo, seus projetos, suas pesquisas, suas finanças, poderia transformar a sua forma de trabalhar, aprender e inovar? O potencial disso, sinceramente, a gente está só começando a arranhar.